Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de pré-evento, dessa vez para falar sobre todas as lutas e todos os favoritos para o UFC 238, que tem duas disputas por cinturão e inclusive na luta principal a disputa por cinturão envolve um brasileiro que é o Marlon Moraes, então ele pode trazer mais um cinturão aqui para o Brasil, lembrando que o Brasil só tem cinturões femininos no UFC atualmente, né? E o card preliminar começa por volta das 18 horas e 15 minutos e o card principal por volta das 22 horas. E lembrando que eu vou fazer live aqui no canal nas últimas 3 lutas do evento, que para mim são as 3 melhores lutas que a gente tem nesse card, claro, né? Então, até por conta da importância, geralmente é assim, né? As últimas lutas são as lutas mais empolgantes na teoria, né? Então, vou fazer live a partir da luta do Tony Ferguson com o Donald Cerrone. E aí depois as próximas duas são as duas disputas por cinturão. Mas enfim, eu já vou falar quem que vai se enfrentar e quem são os favoritos. Antes eu só queria reforçar o pedido que eu venho fazendo para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Você não paga nada e você recebe conteúdo de graça. Então faz esse favor aí, ajuda o canal e se inscreve e ativa o sininho. E se você já for inscrito, recomenda o canal para algum amigo seu que também me ajuda bastante. Beleza? Então bora lá. Primeira luta da noite, válido pela categoria peso mosca, teremos Joanne Calderwood contra Katlyn Chookagian, e essa é a luta mais equilibrada desse card. Pois é, logo na primeira luta a gente já tem a luta mais equilibrada segundo as bolsas, porque temos um empate técnico, 50% a 50%. Lembrando que eu não pego só uma bolsa de apostas, eu pego várias e eu fiz a média, e mesmo assim deu 50 a 50. Então, uma luta perfeitamente equilibrada no favoritismo, né? Na segunda luta da noite, válido pela categoria peso galo, teremos Ed Wineland contra Grigory Popov, e o favorito com 54% é o Ed Wineland. Na terceira luta da noite, teremos válido pela categoria peso médio, Bevon Lewis contra Darren Stewart, e o favorito com 67%, favoritismo muito bom, para o Bevon Lewis. Próxima luta agora, peso palha, teremos Angela Hill, peso palha é feminina a categoria, né? Peso palha é Angela Hill contra Xiaonan Yan. A Xiaonan é a 12ª dessa categoria peso palha e é a favorita. Ela tem 63% de favoritismo. Próxima luta agora, peso pena masculino, teremos Ricardo Lamas contra Calvin Kattar. Ricardo Lamas, que é o 10º do ranking, e o Calvin Kattar é o 15º. Mas apesar do Calvin Kattar ser o 15º, ou seja, estar atrás do Ricardo Lamas no ranking, ele é o favorito com 59%. Então, favoritismo razoável aí para o Calvin Kattar. Próxima luta, peso palha, teremos Alexa Grasso, que é a 13ª do ranking, contra Karolina Kowalkiewicz, que é a 10ª. Aliás, como caiu no ranking a Karolina Kowalkiewicz, né, depois das derrotas. Mas mesmo assim, a Karolina Kowalkiewicz é a favorita, ela tem 53%. Quem diria, né? A Karolina, que já disputou cinturão, estava lá em cima no ranking, ela tem só 53% de favoritismo contra a Alexa Grasso, que é a 13ª, né? Como pode, né? Como mudam as coisas, né? E agora, na penúltima luta do card preliminar, na categoria peso galo, teremos o brasileiro Pedro Munhoz, que é o 4º do ranking, contra o Aljamain Sterling, que é o 3º do ranking. E o favorito com 54% é o Aljamain Sterling. Pois é, o Aljamain Sterling é mais bem ranqueado e está como favorito, mas depois da última performance do Pedro Munhoz, eu tô achando que as bolsas estão enganadas, hein? Eu tô botando mais fé no Pedro Munhoz do que no Aljamain Sterling. Então, essa é uma das poucas lutas onde eu discordo do favoritismo das bolsas, nessa luta específica. Eu acho que o Pedro Munhoz é favorito. Vamos agora para a última luta do card preliminar, categoria peso palha. De novo, teremos Nina Ansaroff, a namorada da Amanda Nunes. Eu sempre falo isso porque muita gente não sabe, né? Então é só para situar, não que isso tenha muita importância. Nina Ansaroff, inclusive, já está se destacando por mérito próprio, né? Mas é só para as pessoas reconhecerem quem é, porque muitas vezes até perguntam nos comentários, né? Ah, essa é a namorada da Amanda Nunes? Então sim, é ela. Então, Nina Ansaroff, 3ª do ranking, enfrentando a Tatiana Suárez, que é a 2ª do ranking, e a Nina Ansaroff, apesar do bom momento, apesar de ter melhorado muito como lutadora, pelo menos na minha opinião, eu não achava ela uma grande lutadora, e agora eu já estou achando, né, ela melhorou muito, mas mesmo assim as bolsas não estão dando muito crédito para ela, né? Ela é muito
muito zebra. E ainda não é a maior zebra da noite, né? Para vocês verem como tem uma favorita aí que vocês já vão saber quem é, né? Mas a Tatiana Suárez é a favorita com 87%. É um favoritismo abissal. A Nina Ansaroff já foi zebra outras vezes, já venceu, né? Já mostrou aí para as bolsas que ela realmente vem evoluindo muito. Mas as bolsas ainda não colocam tantas fichas nela, né? 87% é um favoritismo absurdo. E vamos agora entrar então no card principal, peso pesado, teremos Blagoy Ivanov, que é o 13º do ranking, enfrentando o Taito Ivasa, que é o 11º. E o cara mais bem ranqueado, que é o Taito Ivasa, está como favorito com 57%. Favoritismo pequeno aí, mas é um favoritismo, né? É o que interessa. E eu também acho que o Taito Ivasa deve acabar vencendo, né? E vamos agora para a próxima luta, na segunda luta do card principal, teremos peso galo Jimmy Rivera, 7º do ranking, enfrentando Peter Yan, que é o 9º do ranking. E apesar de estar atrás no ranking, o Peter Yan é favorito e por uma margem assustador até, 75%. O cara tá atrás do ranking, ele é o 9º do ranking, mas mesmo assim ele tem 75% de favoritismo. E eu concordo também, eu acho que ele é favorito. Não sei se tudo isso, né? Não sei se tá tão abissal assim essa diferença, mas eu acho que o Peter Yan é favorito sim contra o Jimmy Rivera. E vamos agora para peso leve. Eu não tô entrando no detalhe das lutas, por quê? Porque eu vou falar um pouco mais dessas 3 lutas agora, né? Das 3 principais lutas. Então, para o vídeo não ficar gigantesco, eu vou falar mais só dessas 3 últimas lutas, né? Então, peso leve agora, Donald Cerrone contra Tony Ferguson. Esse card, essas 3 lutas especificamente, mas o card em si também tem muita luta boa, né? Aljamain Sterling com Pedro Munhoz, a própria Nina Ansaroff, tem muita luta legal. O card está muito bom, mas essas 3 últimas lutas, o UFC tá de sacanagem de uma forma positiva, né? De tão bom, porque são 3 lutas que eu acho que vão ser sensacionais. Pelo menos no papel, sem comentários. Assim, um dos melhores cards do ano, na minha opinião. E espero que a minha expectativa seja atendida, porque minha expectativa tá muito alta. Então, Donald Cerrone, 4º do ranking em peso leve, enfrentando Tony Ferguson, 2º do ranking. E o favoritismo está a favor do mais bem ranqueado, está a favor do Tony Ferguson, 58% de favoritismo. Um favoritismo razoável, não vou falar pequeno, porque pequeno é 52, 55, sei lá, mas 58%, né, um favoritismo ali razoável, realmente é pouco. Eu acho que o Tony Ferguson, se tivesse em atividade, se tivesse com ritmo, não tivesse com alguns problemas pessoais, e enfim, toda aquela dor de cabeça, eu acho que o favoritismo seria maior, né? Então, eu concordo com as bolsas, eu acho que o Tony Ferguson é sim favorito. Na última luta, eu coloquei o Donald Cerrone como zebra contra o Al Iaquinta e quebrei a cara, porque ele ganhou. Então eu posso quebrar a cara de novo, né? De novo tô colocando o Cerrone como zebra, e não é porque eu não gosto dele, não é porque eu acho ele um cara ruim, pelo contrário, eu acho o Donald Cerrone um lutador excepcional, eu acho o cara excelente, ele é muito bom, tem uma combinação de golpes absurda, ele é muito bom em pé, ele é bom no chão, ele tem um ritmo, né? Ele tem um condicionamento físico excelente, enfim, o cara é muito bom, só que eu acho o Tony Ferguson excelente também. Então assim, tem 2 caras de nível excelente, 2 dos melhores do mundo, na minha opinião, os caras são realmente muito bons. Só que, por que eu acho o Tony Ferguson então favorito? Porque eu acho ele um cara mais imprevisível. Eu acho ele um cara que, primeiro, ele é muito agressivo, ele anda bastante pra frente, ele faz uma coisa que realmente, às vezes, incomoda o Cerrone, que é você não dar espaço, você andar pra frente, você colocar pressão, e ele é um cara que, ele é imprevisível, ele é muito versátil, ele tem muitos golpes ali inesperados, diferentes. Então é um cara que sai do convencional, é um cara que sempre tem alguma coisa ou em pé ou no chão, enfim, a forma dele de lutar é muito diferente, não é nada ortodoxa. Então é um cara que, por ser imprevisível, sempre traz aquela possibilidade de achar algum golpe, ou achar, às vezes, uma queda, ou achar uma finalização onde você menos espera. Então, ele tem o elemento surpresa como arma, e isso é muito bom, e é isso que faz, inclusive, com que ele vença muitas lutas. E tem outras características dele que eu acho que também ajudam contra o Donald Cerrone. Por exemplo, ele tem uma boa absorção de golpes, né? Se a gente for ver, ele tomou um knockdown contra o Anthony Pettis. Meu, ele tomou um knockdown que ali era para ter
acabado a luta. Se a gente for pensar qualquer outro cara ali, o Stephen Thompson, por exemplo, né? Ele tomou ali e acabou a luta. O Tony Ferguson tomou o knockdown, ele sentiu o golpe, era visível que ele estava grog, e mesmo assim ele já caiu, não sei se no consciente ou inconsciente, mas ele já caiu ali se movimentando, preparando, girando no chão, procurando uma finalização. Então, inclusive, ele já venceu lutas dessa forma, né? Justamente buscando a finalização em momentos que parecia que estava complicado e conseguiu finalizar. Então, eu acho que é um cara que tem queixo duro, que tem muitas armas, que é muito bom tecnicamente em pé, muito bom em algumas finalizações específicas, como o triângulo de mão. Então, é um cara que anda para frente. Eu acho que é um cara que vai tirar o espaço do Cerrone, que é o que o Cerrone gosta, é o que ele se sente confortável. Então, é uma luta realmente de muito nível, dois caras muito bons. Eu acho que é um favoritismo realmente pequeno, mas eu concordo com as bolsas. Eu acho que o Tony Ferguson deve sim levar, e por conta desses pontos específicos que eu trouxe aqui. Mas além dos meus pontos que são a minha opinião, então são subjetivos, eu queria trazer também os fatos. Então eu vou fazer isso nessas 3 lutas principais. Então, de forma bastante rápida, tá? Então, Tony Ferguson, em relação ao Donald Cerrone, ele dispara mais golpes por minuto. Lembrando que isso são estatísticas, são fatos do site do UFC, não é minha opinião. Minha opinião eu já dei, minha parte subjetiva eu já dei. Agora vamos aos fatos, né? Então, o Tony Ferguson dispara mais golpes, né? Ele dispara 5.5 golpes, enquanto o Cerrone dispara 4.2. Os golpes significativos, o Donald Cerrone tem uma vantagem de 6%, né? Ele tem 48% contra 44%, de 6 não, de 4%. 48% para o Cerrone e 44% para o Ferguson. O Donald Cerrone absorve mais golpes, então ele leva mais golpes do que o Tony Ferguson, né? Ele leva 4 em média contra 3.55 do Tony Ferguson, e o Tony Ferguson tem 63% de defesa dos golpes em pé contra 54% do Cerrone. Então o Ferguson se defende muito mais dos golpes aí que o Cerrone, né? Já na luta agarrada, o Cerrone aplica mais quedas, ele tem uma média de quedas maior, só que a precisão das quedas é menor. Então o Ferguson tenta menos, ele usa menos as quedas, mas ele é mais efetivo, ele é mais preciso, ele derruba mais quando ele tenta do que o Donald Cerrone. Na defesa de quedas também tem uma vantagem para o Tony Ferguson, pequena, apenas 4%, mas ele tem mais defesa, né? Em teoria ele tem mais sucesso em defender quedas, e na média aí de finalizações o Tony Ferguson tem uma leve vantagem, né? É quase um empate técnico, é 1.49 a cada 15 minutos contra 1.41, quase um empate técnico. Então assim, nos números em geral, o Tony Ferguson tem uma pequena vantagem, lembrando que isso são só os fatos, isso não influencia necessariamente no favoritismo, e essa é a graça do esporte, né? Então vamos agora para a primeira disputa de cinturão, que é a penúltima luta do evento, peso mosca Valentina Shevchenko contra Jessica Eye, e esse é o maior favoritismo do evento e um dos maiores favoritismos da história. E assim, eu não lembro de favoritismo tão grande, a não ser, eu acho que Ronda Rousey com Holly Holm, que inclusive acabou perdendo, né? Para você ver como são as coisas. Mas realmente é um dos maiores favoritismos recentes aí, foi até espantoso quando eu olhei. Então, Valentina Shevchenko, a atual campeã, enfrentando a primeira do ranking, e a Valentina Shevchenko é sim a favorita com espantosos 91%. É um favoritismo abissal. E eu concordo com o favoritismo. Não sei se 91%, eu acho que 91% é um pouco de exagero, mas eu acho sim que ela é favorita e muito. Inclusive, gosto muito da Valentina Shevchenko como atleta. Acho ela excelente na trocação. Eu acho que, se bobear, é a melhor trocadora que a gente tem no UFC. Ela realmente tem um nível técnico absurdo. Ela é muito rápida, ela é contragolpeadora, ela é canhota, que é uma coisa que também ajuda bastante. É uma multicampeã do Muay Thai, então também é de onde vem, né, esse nível todo. Então ela tá muito acostumada com isso. Ela é boa também na luta agarrada, ela é boa defendendo quedas. Enfim, ela é uma lutadora que tem um condicionamento físico excelente, ela mede a distância muito bem. Enfim, é uma das lutadoras que eu mais admiro, assim, realmente é uma lutadora fora de série, né? E acho que as bolsas têm noção disso, né? Também tem a mesma opinião que eu, porque 91% mostra como eles acham que a Valentina é uma monstrinha, né? E aí, a gente vai comparar os números agora para vocês verem como os números não necessariamente refletem a opinião sobre um palpite, sobre o lado subjetivo da análise, né? Por quê? Porque, por exemplo, golpes disparados, a gente tem uma vantagem pequena, mas tem uma vantagem a favor da Jessica Eye em relação à Valentina Shevchenko. Só que os golpes significativos temos uma larga vantagem para a Valentina, que são os golpes realmente que são mais impactantes, né? Não são só
aqueles golpes para marcar. Então, esses são os golpes significativos. Nos golpes absorvidos, aí temos uma vantagem para a Valentina. Ela toma, em média, 2,5 golpes por minuto, enquanto a Jeskai toma 3,4. Então, a Jeskai é mais golpeada. E na defesa dos golpes em pé, temos quase que um empate técnico, 61% para a Valentina contra 60% da Jeskai. Já na luta agarrada, por incrível que pareça, a Valentina tem uma média de quedas bem maior do que a Jeskai, quase 4 vezes mais, né? Ela tem 2,06, né? 2 quedas arredondando, a cada 15 minutos, contra apenas 0,5 da Jeskai. Já a precisão nas quedas da Jeskai é um pouquinho maior, ela tem 50% contra 47% da Valentina, só que na defesa das quedas, que é muito importante, principalmente quem é da trocação, a Valentina Shevchenko tem uma vantagem de 13%. Ela defende 73% das quedas contra apenas 60% da Jeskai. E a média de finalizações da Jeskai é maior que da Valentina. A Valentina tem 0,36 finalizações a cada 15 minutos, em média, contra 0,74 da Jeskai. Então, assim, nos números, dá pra ver que a Valentina tem uma vantagem, mas não é uma vantagem muito grande, não é nada abissal, não é aquela coisa que impressiona, né? Um dá 7 golpes, o outro dá 3, né? Em média por minuto e tal. Não é nada gritante. Então, não reflete tanto. Você olhando só os números, né? Para quem não conhece as duas e olha só os números, você fala, deve ser uma luta parelha, né? Não tem muita diferença. Só que aí quando você olha as performances em si, quando entra essa parte subjetiva, né? De você dar a sua opinião do que você acha, baseado em outras performances ou coisas do tipo, você acaba considerando mais e aí você chega nos 91% de favoritismo, né? Então, os números, é o que eu sempre falo, eu gosto de trazer, dar uma noção boa, mas não é tudo. Você tem que incrementar aí a parte subjetiva. Então, você tem que analisar as duas coisas, os números, os fatos, mas também tem que entrar a sua análise por fora disso, de retrospectiva, né? De coisas, de lutas antigas, de performances antigas, etc. Porque, realmente, você olhar o número, você fala, vai ser uma luta parelha aí, uns 60-40 e tal. Só que aí, quando você pensa, não, é a Valentina Shevchenko contra a Jeskai. Aí você fala, não, peraí. Aí entra o subjetivo, aí você vai para 80% de favoritismo, 90%, 91%, como as bolsas colocaram. Então, eu basicamente concordo, eu acho que a Valentina é uma excelente contra-golpeadora, mantém a distância, tem um volume razoável de golpes, eu acho que ela podia ser mais agressiva, eu acho que ficaria ainda melhor, mas enfim, é mais o estilo dela, se movimenta bem, tem um condicionamento físico excelente, ela é muito calma, ela é muito inteligente lutando, eu acho que ela consegue evitar a pressão, se precisar defender queda, eu acho que ela consegue, enfim, eu acho a Valentina realmente uma lutadora excelente e concordo completamente com esse favoritismo. Então, para mim, Tony Ferguson favorito, Valentina Shevchenko favorita, e vamos agora para a luta principal desse evento. Temos aí Henry Cejudo contra Marlon Moraes. O brasileiro é o primeiro do ranking e o Henry Cejudo não está no ranking. Por quê? Ele está subindo de categoria. Ele é do peso mosca, é campeão lá, e está subindo para disputar o cinturão que ficou vago quando o TJ Dillashaw, que era o campeão peso galo, acabou deixando aí o cinturão por ter caído no doping. Então, os dois atletas vão disputar o cinturão que está vago. E o favorito, segundo as bolsas, por um favoritismo bem pequeno, das 3 lutas principais é o menor favoritismo, mas está a favor do brasileiro. Então as bolsas acreditam que o Marlon Moraes tem aí uma pequena vantagem contra o Henry Cejudo, que já é campeão, só que da categoria peso mosca. E a porcentagem é de 53%. Então, como eu disse, favoritismo pequeno, né? Só 53%, mas é o favorito e é mais uma luta onde eu concordo com as bolsas de apostas, né? Geralmente eu não concordo nas principais lutas, né? Tem algumas lutas que até são mais parelhas, geralmente, mas às vezes eu acabo não concordando. Mas nesse evento especificamente, eu já tinha pensado nos meus palpites antes de olhar nas bolsas, né? Justamente para fazer o vídeo, então eu já fui analisando ali e falei, bom, eu acho que vai ser esse, vai ser esse, vai ser esse. E aí quando eu peguei aqui e fiz a planilha dos favoritistas, que porra é essa? Dos favoritos, né? Eu vi que bateu os 3 com a minha opinião. Então, eu também acho que o Marlon Moraes é sim favorito, e eu acho também que é a luta mais difícil de dar palpite. Tony Ferguson, Donald Cerrone é uma luta equilibrada, como eu disse. Valentina e Jeskai para mim é fácil o palpite, mas eu ainda acho que Marlon Moraes e Henry Cejudo é mais difícil dar o palpite do que Tony Ferguson e Donald Cerrone.
São duas lutas equilibradas, mas realmente Marlon Moraes e Henry Cejudo é complicado porque o Cejudo é um cara excelente, tem um wrestling absurdo, campeão olímpico, só que o Marlon Moraes é um cara muito bom na trocação e é muito rápido e ele tem muito poder de nocaute. Então, não acho que é fácil o Henry Cejudo, apesar dele ser um peso mosca, apesar dele ser um cara também muito ágil, principalmente nas entradas de queda, que é isso que ele sabe fazer de melhor, mas eu acho perigoso, né? Você tentar grudar o tempo inteiro e de forma rápida contra um cara que também é rápido, que pode te contragolpear com um joelho, com algum chute ou coisa do tipo, é realmente perigoso. Então, eu acho que se o Henry Cejudo entrar meio que, entre aspas, no desespero para grudar e colocar para baixo, já que é ali onde ele tem muita vantagem, eu acho que ele pode se complicar, né? Então, assim, se ele entrar de forma mais fria e calculista, né? Não entrar empolgadão, vou ser campeão das categorias tal aí e meio que perder o foco, eu acho que aí sim ele tem mais chances, né? Eu acho que seria até uma possibilidade de você inverter o favoritismo, né? Mas eu acho que o Marlon Moraes tem velocidade, tem precisão, tem potência, tem poder de nocaute para vencer. Então, eu confio que ele vai ter calma e principalmente uma manutenção de distância, né, suficiente para evitar o jogo do Cejudo. E então eu acho que ele tem uma pressão muito boa, um volume bom de golpes, uma movimentação. Eu acho que ele vai conseguir, talvez até leve uma queda ou outra, talvez perca algum round ou outro por conta desse domínio, mas eu acho que ele vai sim acabar encontrando uma oportunidade para encaixar golpes potentes, pesados e fazer o Henry Cejudo sentir. E lembrando, o Henry Cejudo é peso mosca, ele tá pegando um cara peso galo, não é a mesma categoria, não é a mesma potência, não é a mesma força. Em teoria, o Marlon Moraes, se no peso galo ele já tem um poder de nocaute alto, será que contra um cara que está acostumado com o peso mosca não é muita coisa para ele? E aí podem falar, mas o Henry Cejudo venceu o TJ Dillashaw. Venceu, mas o Dillashaw que desceu de categoria. E ele ficou ali desnutrido, ficou magrelo, ficou realmente com uma condição onde talvez a absorção de golpes dele tenha sido comprometida por causa disso. Então, assim, eu acho que o Marlon Moraes é um cara que pode sim trazer o cinturão para o Brasil. Eu confio nele, eu acho que, não porque é brasileiro, tá? Não tem nada a ver. É porque eu acho que ele tem jogo, tem qualidade, tem velocidade, tem pressão, tem punch para isso. Só que é uma luta muito complicada. Se o Henry Cejudo conseguir manter a calma e for muito efetivo nas quedas, conseguir controlar, eu acho que realmente pode acabar cansando o Marlon, né? Então a estratégia meio que seria essa: o Henry Cejudo entrar com as quedas de forma calma, calculista e cansar o Marlon Moraes, deixar o Marlon Moraes ficar gastando energia ali por baixo. É uma luta de 5 rounds, disputa de cinturão. Aí o Marlon perde potência nos golpes, perde agilidade e aí acaba perdendo a luta. Já o Marlon, por outro lado, é tentar liquidar a fatura da forma mais, entre aspas, rápida possível. Não necessariamente ser desesperado, né? Tentar bater de qualquer forma, mas tentar principalmente manter a distância e ficar esperto com as entradas de queda do Henry Cejudo. Se ele observar que o Henry Cejudo vai entrar nas pernas, na minha opinião, ele tem que tentar sim usar os chutes ou as joelhadas, que é coisa que ele usa muito bem. Então, só precisa encaixar uma joelhada, um chute de encontro numa tentativa de queda é nocaute. O Marlon Moraes tem essa capacidade. Então, é por isso que eu dou meu favoritismo para ele. Espero que eu acerte. Dos 3 palpites, o que eu mais quero acertar é esse, né? Porque eu quero que o Marlon Moraes se torne campeão e traga esse cinturão de volta para o Brasil, né? Que um dia pertenceu ao Renan Barão, beleza? Então, é isso. Esses são os meus favoritos. Essas são todas as lutas do evento. Como eu disse, vai ter live nas 3 principais lutas, que foram as 3 lutas que eu falei aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E falando rapidamente os números, né? O Henry Cejudo tem mais golpes disparados que o Marlon Moraes, uma pequena vantagem, mas tem golpes significativos também, uma margem maior que o Marlon Moraes. Golpes absorvidos, temos um empate. Defesa dos golpes em pé, temos uma pequena vantagem para o Henry Cejudo, mas quase que um empate técnico. Na luta agarrada, temos uma média de quedas maior do Henry Cejudo, uma precisão nas quedas maior do Henry Cejudo, defesa de quedas maior para o Henry Cejudo e só a média de finalizações que é maior para o Marlon Moraes. Então, nos números, de novo, quem olha só números
vai com certeza dar favoritismo para o Henry Cejudo. Nos números, realmente é difícil de imaginar que o Marlon vai vencer, porque o Henry Cejudo tem uma boa vantagem nesse quesito. Mas, como eu disse, entrando na parte subjetiva, eu confio mais no Marlon Moraes. Eu acho que o Marlon Moraes deve sim vencer o Henry Cejudo. Eu acho que o Henry Cejudo não deve aguentar aí a pressão dos golpes do Marlon Moraes. Eu espero, eu rezo, eu torço. Né? Vamos ver se isso vai acontecer. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, que ficou um pouco maior do que normal, mas porque eu quis entrar no detalhe, porque as lutas são muito boas, deixa o like aí embaixo, comenta, deixa o seu palpite, né, para você depois voltar aqui nesse vídeo ou no vídeo de resultados e falar, eu dei meu palpite assim, acertei, errei, etc. Então, deixa aí embaixo, se inscreve, deixa o like, tudo isso que vocês já sabem. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!